Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Medicina em Debate. Aqui quem fala é Aristóteles Cardona Júnior e falo aqui direto de Petrolina, no coração do sertão pernambucano. Na realidade, estou fazendo apenas uma breve introdução ao debate que terá a mediação do Pedro e contará com a participação de Rubens, Érica, Marco Túlio e Felipe Augusto, que terão a oportunidade de se apresentar. O tema escolhido para este episódio foi o do Novembro Azul, ação tão comentada nesta época do ano. Vocês irão perceber que gostamos muito de tratar destes temas e embasar as nossas críticas a partir de evidências e dados científicos. É uma postura diametralmente oposta a movimentos que não partem do conhecimento científico, como, por exemplo, os movimentos anti-vacina. Mas este também será um tema a ser tratado em breve. Por ora, aproveitem o nosso episódio. E logo em seguida, lançaremos um novo episódio, desta vez mais curto e mais direcionado a profissionais da área de saúde, onde sumarizaremos algumas das evidências mais recentes sobre o rastreamento do câncer de próstata. Este com um linguajar mais técnico, por assim dizer. Um bom episódio e até logo! Achou que o Medicina em Debate ia passar esse novembro sem falar no Novembro Azul? Achou errado, otário. Bom, eu peço licença aos ouvintes por ter feito essa homenagem à galera do Choque de Cultura, que é um pessoal que faz um humor inteligente, sem atacar as minorias, e um abraço aí pra galera do Choque de Cultura. Bom, pessoal, estamos começando aqui o episódio número 2 do Medicina em Debate, número 3, perdão, do Medicina em Debate, e querendo... Assim, a gente vai começar agradecendo aí ao pessoal que nos ouviu nas diversas plataformas, agregadores, etc. O pessoal que tem mandado e-mail, o pessoal que tem sugerido o tema pra gente, né? Falar para vocês que o nosso site do Medicina em Debate já está no ar, é www.medicinaemdebate.com.br. Temos um e-mail que é o medicinaemdebate@gmail.com e estamos no Twitter, @medicinaemdbt. Bom, um agradecimento especial aqui a todos da Podosfera, mas em especial ao Marcelo Pereira, do podcast Grama, e do Felipe Mendonça, do podcast Chutando a Escada, pela ajuda preciosa aí que vem nos dando, né? Bom, hoje, nesse episódio, a gente tem uma galera que está começando com a gente, já é uma galera parceira há um tempo, mas está começando no podcast, então eu vou pedir o pessoal para começar a se apresentar. Começa por você, Rubens. Olá, pessoal. Boa noite, para a gente estar gravando agora à noite, mas bom dia e boa tarde para quem estiver, sei lá, lavando prato, escutando podcast, que é o que eu faço quando estou escutando podcast. Eu sou Rubens Cavalcante, sou médico de família e comunidade, sou de Recife, mas atualmente estou morando no Rio de Janeiro. Em Recife eu sou professor da Universidade de Pernambuco, sou médico da rede de Recife, mas agora estou de licença dessas duas funções para o doutorado que eu estou fazendo na UERJ, em saúde coletiva. Beleza, passando a bola, vamos lá, gente. Érica. Olá, boa noite a todos e a todas. Também bom dia, boa tarde para quem vai estar nos escutando ao longo do dia. Me chamo Érica Siqueira, também sou médica de família e comunidade. Sou de Recife, atuo hoje na rede, né, de Recife, e também sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste. É isso. Nossa, Filipão. Saudações, pessoal. Eu sou Felipe. Eu sou residente de Medicina, Família e Comunidade no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, então essa mistura de sotaque que vocês vão estar escutando é um sotaque ainda, inclusive, nordestino, porque me formei em Pernambuco. Então vai ser uma bagunçada aí dos sotaques, mas espero que seja agradável a vocês. E espero contribuir com o debate aqui. Eu sou o mais novinho do grupo,
vim dar o toque da jovialidade aqui, viu? Não queria dizer não, mas... Muito obrigado, viu? Seu sotaque é muito agradável. Marcão, nosso fotógrafo do grupo. E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marco Túlio, né? Também sou médico de família e comunidade, sou médico da Prefeitura Municipal de Petrolina e atualmente eu estou licenciado para finalizar o meu mestrado e estou falando aqui de Minas, né? Da minha terra, da terra dos meus pais, e estou aqui nas terras mineiras para terminar a minha dissertação. Bom, gente, eu acabei não me apresentando, né? Eu participei do primeiro episódio sobre o Mais Médicos. Meu nome é Pedro, eu sou médico clínico, sou conterrâneo de Marco Túlio, mas estou falando para vocês aqui pasmem vocês, de uma noite chuvosa em Petrolina, aqui no sertão de Pernambuco. Bom, pessoal, a gente começou o programa com uma brincadeira, mas o tema de hoje é sério, tanto para a saúde em geral dos homens, quanto para a saúde pública, e a gente tem umas coisas aí para conversar. O tema nosso é Novembro Azul, e o Novembro Azul todo mundo sabe que está relacionado ao câncer de próstata, né? É um assunto sério, e a gente vai começar a falar para vocês aí que talvez não sejam da área de saúde, mas estejam nos ouvindo, alguns conceitos fundamentais antes de passar ao tema principal, que é o Novembro Azul. Bom, gente, para vocês terem uma noção, a próstata é uma glândula, é um órgão que está situado ali na bacia do homem, vamos dizer assim, né? Na pelvis masculina, e que tem uma relação muito próxima à bexiga e à uretra, que é o canal pelo qual o homem expele a urina, né? Daí a relação que muitos homens que sofrem de alguma doença da próstata têm de sintomas iniciais de ter alterações urinárias, né? A próstata ela nasce pequenininha junto com a gente, vai crescendo ao longo da idade até que se estaciona na idade adulta de um crescimento médio aí de 15 centímetros cúbicos, alguma coisa, ou seja, mais ou menos do tamanho de uma noz, do tamanho de uma castanha. Essa glândula ela participa da produção do líquido espermático, né, do homem, que é expelido no mesmo canal da urina. Daí os sintomas, como eu falei, serem muito comuns quando se tem alguma doença da próstata, o homem se queixar de queixas urinárias. Bom, de onde vem a importância desse tema do câncer de próstata? Para vocês terem uma noção, o câncer de próstata é o principal câncer hoje nos homens no Brasil. E é o segundo câncer mais frequente nos homens no mundo inteiro, perdendo apenas para o câncer de pulmão, né? A gente tem uma série de estudos, de pesquisas sobre o câncer de próstata, e o que a gente sabe mais ou menos é que o câncer de próstata, na maior parte dos casos, ele tem um crescimento, um desenvolvimento muito lento. Então, se uma pessoa passa e tem uma mutação, tem uma alteração genética ou tem uma alteração naquela glândula e daí passa a surgir um câncer, a maior parte dos casos são cânceres que vão se desenvolver em muitos e muitos anos, né? Para vocês terem uma noção, alguns estudos conduzidos em homens que morreram por outras causas que não câncer de próstata sugerem que entre os 70 e 80 anos, os homens, até de 40 a 83% dos homens tenham alterações cancerosas na próstata, mesmo sem saber disso. Daí vocês têm a noção do quão arrastado isso pode ser, né? Daí a gente já tira também que um dos principais e mais confirmados fatores de risco para o câncer de próstata, um deles é a idade, e existe alguma controvérsia aí, mas parece que os cânceres de próstata são mais agressivos nas pessoas da cor preta, na etnia negra, né? Existem aí alguns outros fatores de risco, a gente vai colocar no site para vocês todas as referências que nós estamos usando. A gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com evidência. Isso para vocês vai ser disponibilizado no site. E aí, diante disso, diante de ser um câncer tão prevalente, tão importante para a saúde dos homens, a gente passou a vivenciar no Brasil, desde 2012, o Novembro Azul, que é essa campanha anual que começa em novembro e visa a
buscar incentivar os homens a fazer esse rastreio, né? Nós vamos conversar mais para frente de o que é rastreio, mas de fazer a pesquisa do câncer de próstata, vamos dizer assim. E aí eu queria ver com o Felipe, para ele detalhar para a gente como é que é essa questão do Novembro Azul, já que é um câncer, eu acho que, né, deveria valer a pena, claro, né? Se a gente tem câncer, a gente quer saber o mais rápido possível. E aí, Filipão, o que você tem para a gente aí para contar para a galera? Bom, deixa eu só falar rapidinho então sobre como que surgiu essa história do novembro, né? Do mês de novembro se tornar essa questão da saúde dos homens, mas também do câncer de próstata. Um grupo de amigos na Austrália, no início do ano 2000, eles começaram a fazer uma brincadeira, né, de retomar o bigode como uma moda que não tinha voltado ainda, uma moda dos anos 70, né? E aí eles deixavam todo o bigode durante o mês de novembro. E aí eles começaram a chamar essa brincadeira de Movember, né? Que vem do novembro em inglês, November, com mustache de bigode. E essa junção, eles fizeram essa brincadeira no início dos anos 2000, né? Fez um pouco de sucesso, a galera gostou. E aí, no ano seguinte, eles falaram assim, bom, vamos juntar essa questão de chamar a atenção para a saúde dos homens e tal, e vamos botar o câncer de próstata aí, né? Já que as mulheres têm essa questão da mama, vamos botar essa questão do câncer de próstata aí, vamos ver se angariar fundos para doação, para pesquisa, né? E aí, essa mania começou a ficar bem forte na Austrália. Eles, inclusive, foram para outros países. Um dos australianos foi para o Canadá para divulgar essa ideia lá e tal. Hoje os caras têm uma instituição, esses australianos têm uma instituição que só faz isso, né? Assim, que faz essa propaganda toda no mês de novembro. Isso foi uma das formas que fez o mês de novembro ter essa cara no mundo. No Brasil começou um pouco depois, volta do ano de 2008, através de uma organização não governamental chamada Instituto Lado a Lado pela Vida. É uma ONG que escolheu esse tema para fazer uma campanha para angariar fundos para essa questão do câncer de próstata, né? Eles começaram com uma campanha que o primeiro nome acho que não pegou muito, que foi um toque, um drible, né? Fazendo um paralelo aí com o futebol. Não sei, acho que o Brasil tinha acabado de não ganhar a Copa, e aí acabou não pegando esse... E aí no ano seguinte entrou o nome mesmo, Novembro Azul, com a chancela, com a parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né? Eles faziam essa parte da questão técnica, científica da campanha, e o Instituto Lado a Lado pela Vida fazia a campanha de marketing publicitário, assim, né? Isso foi por volta do ano 2008, 2009, foi ganhando força. O rastreamento, que a gente vai discutir mais o que é isso, né? Mas ele estava no mundo já começando a criar umas polêmicas. No mundo, por volta de 2012, o pessoal começou a questionar essa prática. Inclusive, nos Estados Unidos, uma das importantes instituições de práticas públicas, de políticas públicas de saúde pública, que é a United States Preventive Service Task Force, né? Esse nome um pouco difícil de falar. Falou assim, ó. Diga. A Força Tarefa Americana de Serviços de Prevenção. Pronto. Isso, vamos falar em brazuca, que é melhor. E aí eles falam assim, ó, cuidado pra fazer esse negócio aí de câncer de próstata, rastreamento aí. Isso foi em 2012. Em 2015, no Brasil, foi um ano marcante, porque foi o ano que o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde falaram, vamos ter calma com isso aí, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E aí foi uma polêmica toda na imprensa aí. Mas deixa eu te perguntar, Felipe, assim, é muito
Já o Novembro Azul ele é tão disseminado assim, né? A gente vê aí os monumentos públicos serem coloridos de azul, tem corrida, tem campanha, tem carro na praça para fazer exame e tudo, mas eu queria perguntar para você e para os demais aí, uma campanha dessa, a grana tem que vir de algum lugar. Né, de onde vem essa grana, como é que isso é feito, porque a gente vê uma adesão muito grande, né, de várias organizações de gestão em saúde, e aí, como é que fica isso? Bom, a gente pode até disponibilizar depois um dos textos que a gente usou para estudar, né, até o Rubens compartilhou com a gente no estudo antes de estar produzindo esse episódio, que é um texto de um cara, do médico chamado Olavo Amaral, né, que ele publicou na revista Piauí. Se você quiser comentar, Rubens, fica à vontade. Excelente texto. Poxa, pessoal, esse texto de Olavo Amaral, que foi publicado, acho que no ano passado, chamado Novembro Cinza, ele é uma reportagem muito bem escrita. O cara é médico e ele é jornalista, então ele conseguiu escrever com uma leitura bem agradável, um texto que é bem denso. Ele acompanhou de perto algumas pessoas desse instituto, lado a lado, algumas pessoas da Sociedade Brasileira de Urologia, fazendo essa campanha. E o que é legal desse texto é que ele vai acompanhando e vendo algumas contradições e como as pessoas se colocam, como tantas pessoas da campanha Novembro Azul, como alguns palestrantes de algumas atividades sobre o rastreamento, sobre isso de ficar fazendo PSA, o toque retal, para identificar precocemente o câncer de próstata, né? Como eles se contradizem em algumas questões. Foi lançado aí, Pedro perguntou de onde vem toda essa grana. Eu acho que é legal todo mundo entrar depois, só jogar no Google Instituto Lado a Lado, e a gente vai poder ver quem são os financiadores e quem são as pessoas também, as instituições que apoiam a campanha, desde time de futebol até instituições do complexo financeiro e industrial da saúde. Em resumo, são indústrias de equipamentos e médicos e a indústria farmacêutica, produtoras de medicamentos. Ô Rubens, desculpa te interromper aqui, mas procede a informação que tem até indústria de quimioterapia para o próprio câncer de próstata e até de fralda geriátrica financiando essa campanha aí por trás? É bem... Por trás, sem trocadilhos? Tem. É só a gente entrar e dar uma olhada, tem sim, tem esses apoiadores. E aí isso é legal para a gente refletir, porque a gente ainda está entrando agora nessa nossa conversa sobre a possibilidade de haver contradições de se fazer ou não o rastreamento, né? Então, é interessante a gente pensar sobre o que levaria uma pessoa a apoiar uma certa ação que, no estado das pesquisas, né, a gente chama no estado da arte, se no mínimo há muitas dúvidas sobre ser tão benéfico assim o rastreamento como uma política de saúde pública, o rastreamento do câncer de próstata. Massa, Felipe. Rubens, obrigado, Felipe. Ô Marco, o pessoal tá falando muito aí na palavra rastreamento, né? E existe uma série de termos técnicos envolvidos aí com rastreamento de qualquer doença. Mas antes da gente falar aí sobre alguns estudos que tentam explicar essa controvérsia, dá uma palavrinha pra gente, o que é esse rastreamento aí que a gente está falando? Isso é muito importante a gente explicar para o pessoal, Pedro, para que a conversa flua, né, de uma forma com que todos possam entender. E uma questão importante é realmente entender o que é rastreamento. Dentro da medicina, rastreamento é investigar alguma doença em pessoas que a princípio não sentem nada, que a princípio estão sadias, buscando fazer uma detecção precoce, né, uma detecção que a gente chama pré-clínica de alguma doença, com vistas a tratá-la e, com isso, evitar complicações futuras, como no caso de câncer, essas coisas, principalmente a morte por conta dessa doença. Então, é detectar a doença no princípio, em pessoas que não estão sentindo nada, e para que evitar as complicações futuras desse adoecimento. Isso que é rastreamento. Isso não vale só para câncer, mas é muito típico que a gente discuta
Isso em casos de cânceres, principalmente em situações como Novembro Azul, Outubro Rosa, onde essas discussões elas são muito disseminadas, né, no câncer de mama e no câncer de próstata. Isso, se a gente for perceber, é diferente de investigar uma doença em uma pessoa que está sentindo alguma coisa. Por exemplo, um homem, um idoso que está com um jato fraco, que está urinando mais à noite, né? Isso são sintomas prostáticos. E aí a gente investigar se há alguma alteração na próstata dessa pessoa é diferente da gente investigar quando a pessoa não está sentindo nada, tá? Isso tem uma dimensão ética importante, porque a gente está intervindo sobre pessoas que, a princípio, estão se sentindo saudáveis, né? E a dimensão ética dessa intervenção deve ser de que os benefícios dessa intervenção, né, devem superar possíveis danos e complicações associadas ao procedimento. Isso que é o conceito de rastreamento, Pedro. Entendi, Marco. Valeu. Então quer dizer assim, para um rastreamento valer a pena, a gente, e como a pessoa não está sentindo nada, a gente teria que ter um benefício muito grande daquela intervenção, certo? De você pedir ou não determinado exame para qualquer doença. Confere? Isso mesmo, Pedro. Isso aí. Entendi. Pedro. Porque... Diga, Rubens. Vê só, para um país adotar uma política de rastreamento de algum problema de saúde, como o caso, o rastreamento do câncer de próstata, alguns critérios têm que ser estabelecidos. Na verdade, assim, o Brasil adota políticas de rastreamento a partir de 5 critérios. O primeiro critério é se a doença ela representa um importante problema para a saúde pública. No caso de câncer de próstata, sim, né? Por exemplo, que é o principal câncer de homens no Brasil. Exatamente, como você falou na introdução. O segundo ponto é se a história natural da doença, o que a gente chama se o desenvolvimento do problema de saúde, se isso ele é bem conhecido pela ciência, pela saúde, pela medicina. Nesse ponto, câncer de modo geral, atualmente a gente conhece muito, mas por outro lado a medicina ainda não tem muitas respostas. Então esse ponto ele fica um pouco duvidoso para a gente estabelecer um critério, quer dizer, para a gente estabelecer o rastreamento do câncer de próstata como uma política. O terceiro ponto é saber que o problema de saúde que vai ser rastreado, que ele tem um estágio pré-clínico, ou seja, um estágio em que a pessoa não tem sintomas, mas que estaria com um problema de saúde, mas esse estágio sendo bem definido. O quarto ponto seria que a detecção e o tratamento precocemente trouxesse comprovadamente benefícios para aquela pessoa. E, por fim, o quinto critério para se adotar um programa de rastreamento é que os exames que façam a detecção dessa condição no estágio assintomático ou no estágio pré-clínico, ele deve estar disponível e deve ser confiável e aceitável por aquela população. Então, são esses os 5 critérios para se desenvolver uma política de rastreamento para um problema de saúde. Entendi. Depois a gente pode até sistematizar e colocar no site aí, né, o Rubens, esses 5 critérios aí para quem for da área de saúde ou também não, para se apropriar desses conceitos que são muito importantes. Sim, vamos colocar no site. Mas tem até um material bom do Ministério da Saúde, que é um caderno de atenção básica, que fala sobre rastreamento. O tema geral do caderno de atenção básica é rastreamento, e ele traz algumas discussões bem interessantes sobre isso, conceituais, tal, que a gente pode disponibilizar também no site, o link, para que as pessoas possam acessar. Ô Pedro, uma outra coisa que eu queria falar também em relação a essa questão do rastreamento, além dessas dimensões que o Rubens trouxe, que são importantes para a gente pensar uma política pública, né, uma intervenção como essa, de rastreamentos populacionais, é uma reflexão ética para a introdução de um programa de rastreamento. Ela deve ser rigorosa, porque os riscos associados de se intervir em pessoas assintomáticas devem ser considerados, sabe? E além dos riscos inerentes ao próprio procedimento, tem alguns outros riscos que são importantes que a gente considere na hora de construir um programa de rastreamento, de fazer um programa como esse. O primeiro deles é a falsa impressão de proteção para aquelas pessoas com teste negativo e que apresentam
a condição rastreada, que são os famosos falsos negativos. Isso pode acontecer, né? E até porque, desculpa, Marco, ele pode ter um teste negativo agora e no intervalo de tempo de 1 ano para cá desenvolver um câncer altamente agressivo, né? E ter essa falsa sensação de tranquilidade aí por causa desse rastreio, né? Sim, não é incomum de acontecer nos cânceres agressivos, né? Mesmo às vezes pessoas que que fazem rastreamento, eles não conseguem detectar precocemente. Marcos, é interessante enfatizar isso. É importante enfatizar isso porque é muito comum, às vezes, a gente solicita alguns exames para os pacientes e aí dá normal. E aí, quando eles não têm esse entendimento da diferença do rastreamento e diagnóstico precoce, e aí, de repente, 1 ano depois, vem um câncer agressivo, e aí ele, mas como? Eu fiz exames há 1 ano atrás e não deu nada. Então, às vezes, é esse entendimento, né, dessa diferença. Isso, Érica. Bom, foi legal vocês falarem nisso, porque, bom, com essa proposta de tema aqui do podcast, eu fiquei curioso e fui dar uma olhada em algumas evidências sobre o tema. Essas evidências vão ser colocadas aí no site para todo mundo. E o Felipe falou uma coisa interessante. O Felipe falou em 2008, em 2012, assim, algumas coisas começaram a mudar. E mesmo assim, o Novembro Azul aqui no Brasil, por exemplo, ganhou força. E o que foi isso que o Felipe falou que começou a mudar? Bom, a gente tinha, até meados de 2006, algumas evidências sobre rastreamento de câncer de próstata que eram muito inconclusivas, alguns estudos com muito risco de viés e tudo. Em 2009, numa edição do New England Journal of Medicine, que, para quem não sabe, é uma das revistas de maior impacto no cenário científico mundial, eles publicaram 2 estudos, né, no mesmo ano, dizendo o seguinte: a gente tinha um estudo europeu realizado em 5 ou 6 países na Europa, Finlândia, Suíça, Bélgica, Espanha, Suécia, e um estudo realizado nos Estados Unidos. O europeu chamava ERSPC e o americano PLCO, que entre o câncer de próstata teve também vários outros cânceres estão sendo estudados ainda. E o que esses estudos representaram para a gente? Que o Felipe falou que quebrou essa ideia. Até onde a gente pensava, você fazer um diagnóstico precoce de um câncer, qualquer que seja, ele é muito bom. Porque no nosso imaginário, o que acontece? Eu faço o diagnóstico, eu descubro que eu tenho esse câncer, eu recebo um tratamento precoce e ficarei curado, ou ficarei livre, ou terei a mínima sequela disso. E o resultado desses estudos foi diferente do que a gente pensava. O que isso aconteceu? O que isso mostrou, esses estudos? O europeu, ele teve aí 180 mil homens, né? E eles foram divididos entre fazer esse rastreio, isso que o Marco explicou pra gente, e um grupo que a gente chama de grupo controle, que foi fazer o rastreio de acordo com cada médico assistente, com alguma política local, mas sem o rigor de estar naquele grupo. No estudo europeu, os homens faziam o PSA, né, que é o exame da próstata, usado para a detecção do câncer de próstata, de 4 em 4 anos e 2 em 2 anos. E o que esse estudo mostrou para a gente? Esse estudo mostrou que existe um benefício, né, quando a gente faz o rastreio. A gente diminui a morte por câncer de próstata. Mas o que deixa a gente muito preocupado? Isso já era previsto. Se a gente faz um diagnóstico, a gente espera que morra menos. Mas acontece que o impacto desse rastreamento foi muito pequeno. A gente precisou de rastrear mais de 1.000 homens, ou seja, fazer o exame em pessoas que não sentiam nada, em mais de 1.000 homens, para prevenir uma morte relacionada ao câncer. E a gente precisou, em média, de rastrear 1.000 pacientes, 1.000 pessoas, e para causar nessas pessoas 50 efeitos colaterais relacionados ao tratamento, né? No estudo americano, onde o PSA foi realizado anualmente, né? Ou seja, um rastreamento até mais rígido que o europeu, esse estudo teve aí 76 mil e algum quebradinho de homens, eles colocaram que não houve benefício, mesmo na
no rastreio intensivo, diferente do europeu do estudo europeu que colocou um benefício muito modesto, o americano não mostrou esse benefício e atentou de novo para o risco de você fazer intervenções, ou seja, no momento que eu recebo um diagnóstico positivo, né, que o meu PSA está alterado, isso vai gerar biópsias para o câncer, isso vai gerar uma cirurgia muitas vezes desnecessária, um tratamento com radioterapia, e existem efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Para os homens, coisas muito importantes, por exemplo, incontinência urinária, ou seja, o homem ficar dependente de fralda para o resto da vida, né, e a disfunção erétil, também conhecido como impotência sexual, é um efeito colateral, uma consequência comum do tratamento mais intensivo do câncer de próstata. Então, o que ficou disso aí pra gente? Em 2009, essa noção de que fazer o diagnóstico mais cedo era melhor, isso mudou um pouquinho. A gente começou a ter um benefício muito pequeno e os riscos do rastreamento muito aumentados, né? E recentemente, numa revista também de alto impacto de oncologia, a revista Câncer, ela pegou esse PLCO e seguiu por mais, acho que deu um tempo de segmento de 15 anos que os pacientes foram observados. E mesmo depois desse tempo todo, considerando que é um câncer que se desenvolve vagarosamente, esse segmento do PLCO, do estudo americano, continuou mostrando um impacto muito pequeno, ou até a ausência de impacto na redução de mortalidade com o rastreamento. E isso deixa a gente muito preocupado com uma questão que está um pouco relacionada ao rastreamento também, mas para a gente esmiuçar agora, que é a questão do sobrediagnóstico. Ô, Pedro. Né? E eu vou pedir para alguém falar isso para a gente. Diga. Só antes, eu acho que vale a pena de deixar isso bem claro, sabe? Bem certo para as pessoas que estão ouvindo compreenderem. Existem algumas pesquisas que estão acontecendo e elas estão acontecendo até hoje. Elas continuam acompanhando esses milhares e milhares de homens na Europa e nos Estados Unidos. A medicina produz seus conhecimentos a partir de pesquisa, que é justamente isso. Vai acompanhando um grupo de pessoas que estão sendo submetidas a um procedimento e outro grupo que não é submetido a esse procedimento. No caso, o procedimento são homens que são submetidos ou ao toque retal ou ao exame do PSA. Só para resumir, o que a gente tem hoje em dia é que estudos são feitos à parte, mas que os estudos que estão acontecendo nesse momento, de modo geral, mostram que fazer o rastreamento de câncer de próstata não traz benefício quando a gente compara com os homens que não fazem. Trazer benefício nesse momento, a gente vê que fazer os exames para identificar precocemente não diminui a mortalidade sequer pelo câncer de próstata. A gente, para tirar uma conclusão melhor, de modo geral, os estudos têm que dizer se reduz a mortalidade geral. Fazer rastreamento do câncer de próstata não reduz nem mortalidade geral, nem tem reduzido a mortalidade específica pelo próprio câncer de próstata. Diga lá, Felipe, quer completar alguma coisa? Eu só queria reforçar tudo isso que vocês estão dizendo, né, de que, inclusive, o PSA, enquanto esse exame... Né, o que é o PSA que a gente está falando como rastreamento? É a dosagem de uma proteína no sangue, né, que representaria as células da próstata. Né? Teoricamente, quanto mais células a próstata tem, mais PSA teria no sangue. Né? Basicamente, seria isso. E aí o PSA, esse exame, ele surgiu não para dar diagnóstico de câncer de próstata ou não. Foi um exame que foi desenvolvido para homens que já tivessem o diagnóstico de câncer de próstata, saber se eles estavam se curando, né? Se o câncer estava regredindo ou se o câncer poderia estar se espalhando, né, em outras partes no corpo. E aí esse exame teria um grande valor. Acontece o seguinte... O exame seria usado em torno de 3% da população dos homens, né? Que essa é mais ou menos a incidência de câncer média, assim, né? Um corte das idades aí. Para aumentar o número de homens que fariam esse exame,
nada mais lógico de usar esse exame como um exame diagnóstico, né? Mas, inclusive, esses estudos o que você citou, Pedro, só surgiram em 2008, 2009, 2010, porque levaram anos de acompanhamento dos homens, em que esses estudos acompanharam homens que fizeram e que não fizeram o exame periodicamente, né? Para poder ver a diferença. Massa, Felipão. Massa, Felipão. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso aí e a gente falou na questão dos problemas associados ao rastreio, né? Apesar de algumas sociedades aí médicas, da corporação médica defenderem o rastreio, a gente sabe que uma parte disso fica para debaixo do tapete, convenientemente para debaixo do tapete, né? Que é a questão dos danos relacionados, né? Beleza. O que é esse rastreio? O que eu pesquisar o câncer precocemente para uma população inteira tem de mal? Fala aí pra gente, Marco. Então, só antes disso, só uma correçãozinha no que o Felipe falou. Claro. Ele disse que o PSA é um exame diagnóstico, né? Uma coisa, inclusive, porque eu estava até falando sobre rastreamento e esqueci de tocar nesse tema, é que normalmente os exames de rastreamento, eles não são exames diagnósticos. Eles são exames que ajudam a excluir, normalmente, as pessoas que não têm o problema e ajudam a selecionar pessoas que têm uma chance mais aumentada ainda, né, por ter o exame positivo, de ter o problema. E normalmente exigem novos exames para que se faça o diagnóstico, como no caso do câncer de próstata, o exame que é necessário para a gente realmente diagnosticar o câncer é a biópsia da próstata, que é um exame bastante invasivo, inclusive. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: se o câncer de próstata é um câncer muito comum entre os homens, né? E há esses exames para se fazer, por que não se reduz a mortalidade? Sim, essa é a pergunta, né? O que vocês podem me contar sobre isso? Assim? Você que estava falando um pouco sobre essa história da próstata, Pedro, o que você... Eu acho que... Eu posso te falar um negócio? Diga, Rubens. Eu gosto muito de um texto que faz uma analogia dos cânceres a 3 tipos de animais. O texto a gente também pode disponibilizar já no site, né? Eu acho que na postagem do podcast vai colocar. Mas é o seguinte, a gente pode pensar em câncer como 3 tipos de animais. O câncer do tipo coelho, o câncer do tipo pássaro e o câncer do tipo tartaruga. Deixa eu explicar bem o que é isso. O câncer do tipo tartaruga é aquele câncer em que houve uma mutação na célula. A célula era, sei lá, de próstata, como que a gente está conversando, mas ela teve uma mutação e virou um câncer de próstata. No câncer tartaruga, aquela mutação ela vai demorar para crescer, vai demorar para gerar qualquer sintoma, num tempo tão alargado, tão demorado, que o homem vai acabar morrendo por qualquer outra coisa, por AVC, por acidente de carro, por qualquer outro motivo, e ele não vai nem sequer saber que teve um câncer de próstata. Isso é o câncer do tipo tartaruga. O câncer do tipo coelho é aquele que se desenvolve, ocorre a mutação na célula, ela vai se desenvolver, vai gerar sintomas e vai ter tempo suficiente para a gente poder identificar aquele problema de saúde, vai conseguir diagnosticar num certo tempo e vai conseguir propor uma ação, um procedimento terapêutico, um tratamento, e aí a pessoa vai ser curada daquele problema. Já o câncer do tipo pássaro seria aquele que ele se desenvolve tão rapidamente que não há tecnologia suficiente hoje em dia para a gente identificar precocemente e mudar o percurso do adoecimento e a pessoa vai acabar, sim, morrendo. E o que você está falando, Rubens, para a gente pensar, normalmente o que acontece que gera esses efeitos adversos, que a gente falou do tratamento do câncer de próstata, que Pedro citou, que fica em torno de 5% das pessoas rastreadas, que são efeitos adversos graves do tratamento, como disfunção erétil, incontinência urinária, estão relacionados a esse câncer tartaruga, né? Na verdade, se faz o diagnóstico de um câncer de próstata que nunca vai se transformar realmente numa doença e acaba se gerando intervenções bastante invasivas nessas pessoas, né? Prostatectomia, radioterapia e outras intervenções que acabam gerando esses efeitos adversos. Isso tem um termo que a gente chama sobrediagnóstico. É um termo que se tem ganhado muito corpo atualmente, porque
o advento, né, e com a ampliação desses rastreamentos, tem se percebido cada vez mais que muitos desses rastreamentos positivos, desses diagnósticos que são feitos a partir desses rastreamentos, eles são sobrediagnósticos, são esses cânceres de tartarugas que nunca se transformarão em doenças. Isso, então, e que não é um erro de diagnóstico, né? Ele é o diagnóstico, ele está certo, mas é um erro do prognóstico. É justamente isso, assim, né? É uma doença, né? Teoricamente, histologicamente, aquilo ali é um câncer, mas aquilo ali nunca vai se transformar numa doença, na verdade, né? Nunca vai se transformar em sintomas que são típicos de um câncer, né? Isso vale para todos eles, no caso do câncer de próstata, das complicações associadas ao câncer que poderiam gerar a mortalidade, né? É o famoso dito popular de que a pessoa vai morrer com ele, mas não vai morrer dele, né, Marco? Isso. Tem até eu estava lendo um material do INCA hoje que ele fala que no câncer de próstata, o sobrediagnóstico pode chegar a 50% dos diagnósticos. Exato. Inclusive no estudo europeu também foi muito interessante porque eles colocaram as mortes relacionadas às intervenções para o tratamento do câncer como mortalidade pelo câncer, né? Isso aí é um viés importante nesse estudo, né? Porque as pessoas foram atribuídas as mortes ao câncer, mas na verdade também as intervenções com isso, sobre ele, né? E aí, Marco, tem a questão de um conceito importante que é bom a gente passar para o pessoal aqui, que é o de prevenção quaternária. Fala um pouquinho aí pra gente. Eu vou falar sobre isso dando um exemplo antes de um artigo que saiu no BMJ esse ano, que foi muito interessante, que os autores, né, a gente coloca o link depois no site para que vocês possam ler ele em sua completude, mas tentando resumir brevemente, os autores discutem o seguinte, eles falam, esse tipo de alteração histológica que atualmente nós chamamos de câncer, que é esse câncer tartaruga que o Rubens falou, a gente acha que seria importante mudar o nome disso, não chamar isso como câncer. Porque ao chamar isso como câncer, por exemplo, no câncer de próstata pouco agressivo, há-se inclusive já uma proposta de abordagem que é uma observação, né? Basicamente, se observaria o paciente de perto e não interveria a princípio. Mas eles começaram a perceber que grande parte desses pacientes que se submeteram a esse tipo de intervenção, que é só observar, né, observar atentamente, fazendo exames e continuar sem fazer intervenções mais agressivas, em torno de 1/4 desses pacientes, por questões de ansiedade, por preocupação, acabam demandando que se intervenha de uma forma mais agressiva, porque não se sentem bastante inseguros por terem em si um câncer, né? Então eles acabam exigindo intervenções mais agressivas. E esses autores eles discutem que esse tipo de alteração, que em alguns casos que já está bastante bem definida, ela deveria dar-se outro nome, que não se fosse câncer, né? E isso é inclusive uma estratégia, né? Isso que esses autores estão propondo é uma estratégia de prevenção quaternária. E o que é prevenção quaternária, né? Como você perguntou, Pedro. A prevenção quaternária é um conceito que foi proposto por um médico de família, se não me engano ele é belga, né? É belga. Marc Jamoule. Ele almejou sintetizar de forma operacional para a linguagem médica o seguinte: a prevenção quaternária, de uma forma bastante simplificada, é definida como uma intervenção médica, ou, na verdade, fazer ou evitar fazer uma intervenção médica que proteja o paciente de outras intervenções médicas. Não ficou muito claro, né? Mas tentando definir de uma forma mais direta e simples, é a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo, né, por conta da medicina e se intervir neles para protegê-los. Eita, ficou muito ruim. É melhor eu voltar, né? Eu posso dar um Beleza, exemplo volta aí. também, Marco, talvez acho que possa ajudar, que é um exemplo de um ator de cinema americano que ficou muito claro assim, essas questões e talvez acho que possa esclarecer um pouco isso. Vocês conhecem o Ben Stiller, não? Que fez o filme Uma Noite no Museu? Aqui não é Choque de Cultura, não. Só um negócio, mas tem outros filmes que são bons. Aqui não é Choque de Cultura, não, mas a gente discute cinema.
Ele, ano passado, ele deu uma entrevista dizendo que ele teve câncer de próstata, né? E ele fez um rastreamento, ou seja, ele não estava sentindo nada, e ele fez a dosagem do PSA aos 46 anos de idade, né? Depois disso, ele fez uma ressonância magnética e depois fez uma biópsia, que confirmou que ele estava com câncer. Fez a cirurgia de próstata, tirou a próstata, e ele está com 50 anos agora, né? E ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o fato de ele ter feito essa dosagem, né, do PSA, mesmo quando não estava recomendado, salvou sua vida. É um pouco complicado a gente discutir, né, essas questões, inclusive quando tem uma questão que envolve sentimentos, que envolve medo assim, da gente também, né? Mas é difícil a gente afirmar que realmente o fato de ele ter feito a dosagem do PSA salvou a sua vida ou não. A gente não tem como dizer isso, né? Porque... Não tem como dizer, mas se fosse para casar dinheiro, se fosse para apostar, eu apostaria de que não, ele foi submetido a um tratamento desnecessário e é isso. Eu acho que eu ganharia uma grana com isso, com essa minha aposta. Porque a maioria... Eu acho que essa... Não, porque a maioria, justamente a maioria dos cânceres de próstata é como o Rubens falou, é do tipo tartaruga, né? Possivelmente ele poderia até morrer de outra coisa antes de saber que tinha um câncer de próstata. Pode ser que ele... A gente não tem como afirmar, né? Pode ser também que ele tivesse a doença depois e fosse descobrir. Pode ser que... Enfim. Mas o que a gente pode dizer é que a maioria das pessoas não vai ser esse o caso, né? A gente não pode pegar esse caso e generalizar para todo mundo, né? A grande questão é porque são casos como esse que mexem e mobilizam os nossos sentimentos, né? Então, por isso que tem um poder de convencimento muito forte o fato do convite para fazer um certo rastreamento, porque a gente vai se vinculando no nosso pensamento, nas nossas emoções, a histórias próximas da gente, né? E Ben Stiller é um cara que está no cinema, um cara que está na televisão, então a gente se identifica com ele. Mas se não for Ben Stiller, é o pai, é o tio, é o vizinho que foi salvo, em tese, pelo câncer, do câncer de próstata, porque fez esse procedimento desnecessário. É meio que a gente não pegar a parte pelo todo, né? Então, às vezes, é um caso de uma pessoa que pode ser até verdadeiro, ok, mas a partir desse caso eu não posso pensar numa política pública para uma população de um país inteiro, né? E fazer um exame que é desnecessário, né? Que não vai modificar a mortalidade nem morbidade, né? Isso, muito importante isso que você falou, Eric, que às vezes tem um risco até de modificar a morbidade para mais, né? Assim, decorrente do rastreio. E isso ficou muito interessante, eu acho que ficou muito legal você falar isso agora, Érica, porque esses casos individuais são muito apelativos, né? E quando a gente fala a palavra câncer, as pessoas, obviamente, quando você fala, não, meu pai foi curado de um câncer, meu irmão, meu tio, meu avô, isso tem um apelo muito grande, né? Tanto para a própria pessoa e quanto para os familiares e tal, e quanto pessoas importantes e famosas aí para um público em geral. Mas isso traz uma outra preocupação, Érica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o seguinte, a outra preocupação disso é que, como esse nome é muito apelativo, como câncer, e o câncer de próstata é claro que é uma doença importante, ninguém está falando o contrário, é de que isso, na verdade, mascare um pouco outras questões relativas à saúde dos homens. Porque a impressão que a gente tem com o Novembro Azul é de que tudo ficou resumido ao câncer de próstata, que o homem só morre de câncer de próstata, que é a única doença do homem, e a gente sabe que não é bem assim, né, Érica? Isso, exatamente. Eu queria só enfatizar uma coisa também, deixar claro para todas as pessoas que estão nos escutando, é que a gente está o tempo todo falando em rastreio. Então, isso é falar de pessoas que não sentem nada. Então, as pessoas que sentem alguma alteração, sim, tem que procurar cuidado e procurar assistência, procurar um médico. Então, quem tem alterações urinárias
Tipo, jato fraco, tenho que fazer força para fazer xixi, para o xixi fica gotejando. Então, isso são sintomas. E isso você tem que procurar, sim, um atendimento médico. E aí é uma questão interessante, né, para a gente também fazer a discussão, que essa questão dos meses coloridos acaba escolhendo uma doença, né, geralmente é escolhendo um câncer, no caso do Novembro Azul, e aí reduz, né, no caso, reduz a saúde do homem à próstata, né, reduz a saúde do homem ao câncer de próstata. Né? E a gente tem uma série de uma singularidade em relação à masculinidade mesmo, né? Então, é importante a gente falar, né, a saúde dos homens, né? A gente tem uma cultura muito forte de que homem não adoece, ou então, quando o homem adoece, o homem é muito mole, não levanta da cama. Então, tem uma série de construções sociais desse modelo de masculinidade que acaba afastando, né, os homens dos serviços de saúde. Então, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de garantir uma saúde integral aos homens, por dificuldade mesmo de acesso aos serviços. Os homens não gostam de ir para os serviços de saúde, né? Não gostam de procurar o médico, tem uma dificuldade, quando vão, tem uma dificuldade de se abrir, de conversar sobre suas dificuldades, de conversar sobre o seu corpo, observar também o seu corpo, e também os serviços de saúde também, geralmente não estão muito abertos a discutir questões da saúde mesmo do homem, do corpo, né? E isso é muito importante a gente fazer essas discussões, né? De prevenção de violência, de acidente, discutir também a questão da sexualidade, da saúde reprodutiva também do homem, né? Quando a gente pensa de saúde sexual e reprodutiva, a gente só pensa em mulher, né? Só pensa logo em útero, em gravidez e tal. E não pensa que a gente tem sim que pensar e dar acesso aos homens a fazer todo esse tipo de discussão, né, que é bem importante. Uma coisa também que a gente acabou não falando, e aí por isso eu sempre também falando no plural, né, dos homens, que também é um mês importante para a gente pensar nas várias manifestações, diversidade que a gente tem. Então, eu tenho casos, por exemplo, de acompanhamento de mulheres trans, né, que são aquelas pessoas que nascem com sexo genético, né, como homens, e depois transformam sua identidade de gênero como mulheres. Mas essas pessoas também chegam nos consultórios. Imagine essa dificuldade de chegar e vou fazer o exame PSA, devo fazer o toque ou não devo? E o contrário, né, quem é homem trans, né, que é aquela pessoa que nasceu mulher e se torna, por identidade de gênero, se torna um homem. E esse é o mês também de cuidar da saúde desses homens trans. Então, acho que é bem importante também a gente poder fazer essa discussão de que esse é o mês de a gente poder trazer essas discussões para a sociedade, do cuidado, sim, de todos os homens, né? Que os homens se cuidem, se olhem, vejam o seu próprio corpo e também consigam falar de suas inseguranças, fragilidades e seus medos. Mas eu acho também bem importante a gente enfatizar isso. É muito bom você ter tocado nesse assunto, Érica. A gente já está caminhando para o fechamento, né? Mas, por exemplo, aqui em Petrolina, além das causas cardiovasculares, que são a principal causa de morte no homem, né? A gente tem aqui uma epidemia, por exemplo, de acidente de trânsito e de violência, de assassinatos, que a gente chama de óbitos, né? De mortes por causas externas, que eu acredito que aí em Recife também não deve ser diferente, em outros lugares do Brasil. E que esses assuntos são, assim, esquecidos, né? Isso, a gente também vive uma epidemia grande de acidente de moto, né? E hoje quem mais pilota moto são os homens, e é um fator importante de saúde pública, né? E a gente precisa também fazer essas discussões. Isso, é isso aí. Bom, eu acho que a gente já está chegando num final. Eu quero agradecer. Eu acho que fica algumas lições para a gente, né? O que a gente tem que dizer dessa história toda? A gente não pode falar assim, eu não vou pedir o PSA para ninguém, ou eu vou pedir o PSA para todo mundo. Eu acho que, como diria Camões, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
O mais importante e as lições que as evidências nos mostram, que os estudos de mais qualidade nos mostram, é que a gente precisa de racionalizar e individualizar essa solicitação de exames, né? Para qualquer rastreio, não só câncer de próstata. A gente tem que ter noção do potencial benefício, né, do potencial risco, que foi o que o Marco falou, né, a gente dessa prevenção quaternária, é que tudo em excesso faz mal. Médico e intervenções de saúde também fazem mal, né? Então, assim, o mais importante, e isso vai ser um tema de um episódio nosso, de um programa nosso em breve, é de compartilhar a decisão com o paciente, né? O mais honesto e o mais ético que a gente tem para fazer com esse paciente é: o senhor quer fazer um PSA? Vamos colocar as cartas na mesa, explicar uma linguagem que ele entenda para a gente poder tomar uma decisão compartilhada. E eu vou passar para o pessoal que está aí com a gente para fazer um encerramento e concluir a participação de vocês. Diga aí, Rubens. Então, para a gente encerrar essa conversa, eu acho que quando a gente conversa sobre esse tema, quando participo de aula sobre esse tema, eu sempre me lembro de um texto, de um capítulo de um livro de um autor chamado Walter Ugumãe. Eu vou falar um pouco da história, mas não vai ser tanto spoiler, mas eu acho que serve para a gente refletir um pouco. Resumindo, a história fala sobre um japonês que consegue prever o futuro, e ele acaba prevendo que vai acontecer a morte de uma pessoa. Quem é essa pessoa? É a esposa de um outro japonês que construiu um belo jardim enorme na sua vila e que era admirado por todo mundo da vila por esse fato, por ele ter feito esse jardim. Ao receber essa previsão da morte da esposa, a previsão era de que ela seria assassinada por um bicho, por um animal que sairia justamente desse jardim. E aí, quando ele soube dessa previsão, quando o criador desse jardim soube dessa previsão, passou a vida inteira a se dedicar a ficar observando se o animal iria aparecer para matar sua esposa. Então, quando ele estava com a esposa, todos os momentos eram de tensão. E quando a esposa ia dormir, ele saía para o jardim, para essa floresta, atrás desse animal. Nessas idas e vindas, nessas noites mal dormidas, acontece que uma vez ele foi e quando amanheceu ele voltou e a porta estava aberta e a esposa estava morta. Por que essa história me lembra muito essa conversa da gente? Porque, apesar das evidências, né, a gente tem evidências fortíssimas que apontam que o rastreamento do câncer de próstata não traz benefício, a gente ainda é muito mexido emotivamente pela possibilidade de um possível sofrimento, de uma possível morte. E a gente acaba perdendo a oportunidade de viver a vida com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente está próximo, por causa desses temores. Agora, claro, quando a gente tem evidência, a gente não está aqui dizendo que tem que parar de fazer todos os exames, que não tem que ir para a equipe de saúde, não tem que procurar atendimento. Não, a gente está dizendo que sim, tem que procurar atendimento, mas que há práticas que são baseadas nas evidências, que essas são as melhores práticas, né, para produzir melhor cuidado para a vida das pessoas. Boa história, Rubão. Eu vou passar agora para Marco, Felipe e Érica para eles se despedirem aí e fazer as considerações finais. Dessa conversa toda, uma coisa que eu estava pensando que é muito comum quando eu estou conversando com meus pacientes, é eles me perguntarem, né, quando eu reflito com eles sobre essa questão de fazer ou não fazer o rastreamento para câncer de próstata, eu normalmente oriento, explico sobre que não há evidências, que não tem sido feito, que o INCA orienta a não realizar rastreamento, e eles me perguntam muito, mas aí não se faz nada? E realmente, assim, o que eu explico a ele é que atualmente as armas que nós temos, né, as ferramentas que nós temos para intervir sobre o câncer de próstata, elas não nos ajudam, né? E além disso, em muitas das situações elas podem nos atrapalhar, nos fazer mais mal do que bem. É um pouco disso que eu tento muitas vezes conversar com os pacientes e normalmente eu tenho tido bons entendimentos sobre essas explicações. Eu quis trazer um pouco desse exemplo sobre
sobre a forma como a gente conversa com os nossos pacientes, porque é sempre um desafio muito grande, porque isso é muito martelado na imprensa, na mídia, tudo fica azul, né? Você passa na ponte Petrolina, ela tá azul, você vai na universidade, o prédio tá azul, então isso tá no imaginário popular, e tentar discutir no sentido de desconstruir essa indicação de rastreamento nesse caso é sempre muito difícil, né? E eu acho que foi um debate muito legal, foi muito bom e foi ótimo estar com vocês discutindo o câncer de próstata. No caso, não fazer nada já é fazer muita coisa, né, Marco? Isso, é evitar que se gere mal, né? Diga lá, Érica. Então, é engraçado isso, porque às vezes não solicitar exame para o paciente é não fazer nada, né? E às vezes a gente está fazendo muito, né? Então, eu sempre falo que a oportunidade do encontro já é muito. Então, estar ali na consulta, enfim, fazendo discussão, parando para pensar no seu próprio cuidado, né? O homem estar ali na consulta já é muita coisa. Então, vai ter várias coisas para poder conversar: hipertensão, diabetes, risco de infarto, obesidade, se for o caso, né, do paciente, enfim. Então, aquela possibilidade do encontro já é muita coisa, né? Então, os exames que vão ser solicitados é apenas uma questão secundária. Então, é bem enfatizar isso, de que o cuidado que é o mais importante. E agradecer a oportunidade de discutir com vocês, né? E estar, enfim, chegando e discutindo também com todos os nossos ouvintes. Obrigada. Massa. Felipe, o homem com o sotaque mais diversificado do Brasil, diga lá. Bom, essa conversa toda me lembrou a frase que a gente aprende na faculdade, né? Que é: primeiro não fazer mal, né? Antes de tentar fazer o bem, primeiro não fazer mal. E eu acho que a gente não está aqui dizendo que quem pede o PSA ou que quem tem essa prática que está fazendo mal às pessoas, de que é um vilão, nada disso. A gente só está questionando essas questões a partir do que a gente tem estudado, né? Do que tem sido apontado aí, e da gente se permitir rever nossos conceitos, né? Acho que isso é uma questão importante. A gente falou aqui sobre coisas muito difíceis de se entender. Muitos termos, muitas coisas em que são de difícil compreensão pra gente que tá inserido nesse meio, né? Ainda mais quem não é no meio da saúde e tudo mais, mas tem interesse. Então, acho que quem quiser saber mais, procurar no nosso site depois os textos que a gente vai estar disponibilizando. Quiser debater nas redes sociais, marca a gente lá, pergunta, comenta, critica, questiona, né? Pra gente poder debater. Quem sabe isso a gente não continua esse papo num outro episódio, talvez mais pra frente, pra gente poder aprofundar algumas questões. É isso. Eu achei que foi muito importante, né, esse momento, e agradeço imensamente pela disposição da gente poder estar debatendo e vocês estar escutando a gente. Beleza, galera, eu que agradeço vocês. Aproveitar que a gente está nos agradecimentos aí, ficou um parceiro de fora aí no comecinho, Gil Luiz Mendes, do Baião de 2. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Como vocês sabem, eu queria agradecer a todos vocês e todas vocês por estarem aqui com a gente. Se vocês estiverem ouvindo a gente de noite, de tarde ou de dia, seja que momento for, curtam a gente, marquem a gente nas plataformas, nos agregadores. Isso é muito importante pra gente. Desde o início a gente colocou de uma forma bem clara para vocês que a gente produz o nosso próprio material, né? Então a opinião de vocês é muito importante pra gente. Sugestão de temas, sugestão de como fazer. Eu achei que teve um probleminha ali, eu achei que isso pra gente é muito importante. Podem ter certeza que a gente olha com atenção e com carinho as opiniões de vocês, né? Relembrando que o nosso site, que está recentemente no ar e onde vai ter algumas das referências e dos textos que a gente usou aqui, é o www.medicinaemdebate.com.br. O nosso e-mail é medicinaemdebate@gmail.com, e o nosso tweet, que a gente tem aí já algumas personalidades no Twitter nacional e internacional, é o @medicinaemdbt. Um grande abraço para vocês, boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é de dia. Grande abraço.